boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Papo com Ela. Uma forma de violência sutil, gradual e que pode ser de difícil detecção. Você sabe do que é que eu tô falando? É o gaslighting, um termo em inglês para denominar o ato de negar a realidade e fazer a pessoa vítima dessa violência duvidar dos seus próprios atos, trazendo um grave dano emocional. É uma forma de abuso psicológico que se enquadra como violência doméstica de acordo com a Lei Maria da Penha. E para a gente entender como se caracteriza essa violência psicológica, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a psicóloga Maria Luísa Balesteiro. Maria Luísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar do gaslighting, né, que é um tipo de violência psicológica, e queria que você explicasse para a gente o que caracteriza esse tipo de violência, ou existe uma situação que você possa exemplificar para a gente, para ficar assim palpável para quem está nos assistindo? Certo. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, né? Sempre bom a gente conscientizar a população com relação a isso, porque muitas pessoas experimentam, mas não sabem que existe um nominho, né? Então é sempre muito importante a gente conseguir dar nome às coisas. E o gaslighting, ele se trata ali de uma violência psicológica que vai ser manifestada de uma forma muito sutil. Por isso é sempre tão desafiador identificar por parte da vítima que está inserida ali nesse contexto, né, dessa manipulação psicológica, que se dá de uma forma muito invalidante, muito ali de desconsiderar a realidade daquela vítima, né? E é interessante pensar, inclusive, que esse nome, ele parte de um filme no qual o esposo, né, ele manipulava muito a esposa, né, invalidava muito ela ao ponto dela duvidar da própria realidade e da própria sanidade mental. Então, o fenômeno, né, gaslighting é isso, essa manipulação psicológica, essa violência psicológica. Você pode dar um exemplo pra gente de como isso se concretiza, né? Você falou pra gente do filme, que a mulher chega a questionar a sua sanidade mental. E que ações esse marido tinha no dia a dia que a levaram a esse ponto extremo? Então, ele fazia ela duvidar ali, né, das próprias faculdades mentais, para que ele pudesse usufruir de uma herança que ela tinha recebido de uma tia. Então, desconsiderava muito a percepção dela com relação às coisas. E aí fica a indicação, né, do filme para as pessoas assistirem. É esse mesmo nome, né, gaslighting, e aí trazendo, né, para um contexto um pouco mais geral, porque a gente ainda vai falar sobre isso, sobre as formas ali de como evitar isso, né, e as pessoas, elas sempre trazem, poxa, busque uma rede de apoio, né, mas muitas vezes, né, essa pessoa que pratica o gaslighting, ele não vai deixar que você tenha uma rede de apoio. O isolamento é uma característica. Exato, né, o isolamento social, então ele vai chegar pra você e vai falar, sabe aquela sua amiga? Ela não é uma boa amiga pra você. Você não tá conseguindo enxergar, mas eu vi que ela fez isso, isso e isso. Você sabia que ela deu em cima de mim? Então ele vai criando todo um contexto para que você se isole socialmente, para que você duvide das pessoas e inclusive de si mesma, né? No sentido de que você não vai conseguir fazer isso. Nossa, mas isso não ficou bom? Essa roupa não tá boa em você? Você não tá um pouco gordinha? Sabe, assim, são coisas sutis que perpassam para a mulher como proteção. Poxa, essa amiga não é legal pra mim, ele tá querendo me proteger, ele tá querendo cuidar de mim, né? Ele tá falando que essa roupa não tá legal, poxa, pra eu não passar vergonha, né? Então, são falas que existem uma justificativa, sabe? Assim, uma justificativa injustificável, né? Mas ele cria um contexto, né? Pra que se crie essa justificativa, né? Esse motivo pelo qual ele tá se comportando dessa forma para com essa mulher. Tem uma coisa muito também de jogar a responsabilidade de tudo em cima da vítima do gaslighting. Por Exatamente. exemplo, tudo que deu errado, a culpa é sua, né? Tira essa responsabilidade do casal e deposita num só deles. Exato, naquela lógica, a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser, né? E vai ser sempre da mulher, né? Então, por exemplo, se teve uma briga, se teve uma grande discussão, olha só, a culpa é sua, né? De criar problemas aonde não existem, né? E aí, pensando em como identificar que eu tô passando por isso, é sempre importante, né? A mulher perceber como ela se sente,
de frente com esse parceiro, né? Porque não é um problema você verbalizar as suas necessidades. E na medida em que as suas necessidades se tornam um grande problema, né, nessa relação, e no fim das contas você é culpada por falar, né, as coisas que você precisa, as coisas que te incomodam, poxa vida, isso é um grande problema, né? E a gente não pode fingir que isso não tá acontecendo. Minimizar o incômodo é um erro, então, aqui. Com certeza. Com certeza. E os nossos incômodos sempre apontam para coisas que a gente precisa olhar, que a gente precisa cuidar. Maria Luísa, a gente está falando da violência psicológica como uma ponta desse processo, desse ciclo de violência. Ela é uma porta de entrada para que o nível ou haja uma graduação nessa violência contra a mulher? Começo pela psicológica, posso passar para a violência física, até chegar uma violência sexual, patrimonial, até mesmo ao feminicídio? Com certeza, com certeza. Se a gente pensar no ciclo, né, tem muitas imagens ilustrativas, as pessoas podem pesquisar na internet, né, o ciclo da violência. Ele vai começar ali com uma lua de mel, então esse parceiro ele não vai chegar sendo violento com você, né, porque ele precisa ganhar sua confiança. Exato, te deixar emaranhada, te deixar confusa ali dentro daquela relação. Então, a gente começa com a fase da lua de mel, depois nós temos ali um momento de tensão, então essa mulher ela percebe que algo tá estranho, que ela tem que pisar em ovos dentro dessa relação, e aí já inicia a violência psicológica. Porque você sente ali, poxa, eu não posso falar disso, senão algo vai acontecer, né? Senão, enfim, vai fragilizar o nosso vínculo e eu não posso perder ele, né? Porque tem muito disso, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu, né? Então, aquela necessidade de manter aquele relacionamento é muito forte dentro das mulheres que passam por esses relacionamentos. Então, a violência psicológica, ela já começa ali no estágio 2, diga-se de passagem. E aí a gente vai para um terceiro estágio, que é da explosão de fato, que é onde geralmente acontece ali a violência física, né? E aí depois a gente vai pra parte ali da tentativa de reconciliamento, volta pra lua de mel, e assim vai indo. E aí, se a gente perceber, a violência psicológica, né, o gaslight, ele tá em tudo, porque não foi bem assim, né? Me desculpa, né? Então tem todo aquele emaranhamento, né? Aquela necessidade de convencer aquela mulher de que, poxa, você que provocou, né? Me desculpa, mas eu não vou fazer mais isso e tudo mais. Então, realmente, a violência psicológica, ela é a porta de entrada ali no estágio 2. No estágio 1 também, porque ele tá o tempo todo tentando te convencer de que ele é incrível, né? E que você precisa dele, né? Você precisa dele para você ser e estar no mundo, que sem ele você não vai a lugar nenhum. E é responsável também por manter, né? É um fator mantenedor dessa relação abusiva. Qual é a condição de saúde mental da mulher que é exposta ou que é o alvo do gaslighting? Certo. A gente tende a querer buscar alguns padrões, né, no sentido de que, será que existe algum padrão das mulheres, né, que se envolvem em relações abusivas? Será que são mulheres, né, que têm alguma condição de saúde mental? E na verdade não, né, todo mundo está suscetível a isso. Inclusive tem um livro que eu gosto muito que se chama Mulheres que Amam Psicopatas. É um livro bastante robusto, né, bem extenso, mas para quem se interessar pode ser uma boa alternativa. E ele vai mostrar ali como mulheres extremamente bem-sucedidas foram vítimas, né, de relações abusivas, de violências psicológicas. Mas aí quando a gente corta, né, dessa mulher antes e depois de um relacionamento abusivo, aí sim, a gente encontra ali depressão, ansiedade, né, sensação de perseguição, né, delírios persecutórios, porque essa mulher ela tem medo que alguém, né, agrida ela, faça alguma coisa contra ela, que ela tá sendo vista, que ela tá sendo observada, né. Algumas mulheres, inclusive, têm muito medo, às vezes, de falarem, né, de se reportarem, porque tem medo, né, será que alguém vai ouvir, será que alguém vai chegar nele, será que ele vai me encontrar de alguma forma depois que passa, né, por uma relação abusiva. Então, os efeitos colaterais disso, sim, né, existem muitas condições de saúde mental. Tanto que o recomendado, né, é que essa mulher ela possa ter um acompanhamento multidisciplinar depois, né, psicológico, psiquiátrico, né, passar ali por uma questão de um respaldo jurídico mesmo, enfim, precisa de um olhar multifacetado para essa mulher. Como é o processo para essa mulher identificar que ela está nesse ciclo de violência psicológica? Porque você disse assim pra gente no começo da nossa conversa.
é sutil, muitas vezes a gente não se percebe dentro desse contexto. Existe um estopim que a mulher fala assim, não, alguma coisa aqui realmente não tá certa e eu acho que eu tô sofrendo violência psicológica. O que a sua experiência traz pra gente nesse despertar ou nesse entender o que tá acontecendo? Eu acho que as redes sociais ajudaram muitas mulheres nesse despertar, no sentido do pertencimento. Eu vejo relato de outras mulheres, eu me identifico com essas mulheres e, poxa, eu passo por isso. Porque antes de olhar para isso, de estourar a própria bolha, é muito difícil que essas mulheres identifiquem. Geralmente, elas vão se dar conta quando a gente já está em um outro estágio, assim, né? Experimentando um outro tipo de violência, que é a física, né? No sentido de que, poxa, ele faz isso comigo, mas ele nunca me bateu, né? Ele nunca levantou a mão para mim, né? Mas e aquilo que foi dito, né? Então, formas de perceber, se conectar com as pessoas, né? Estar ali acessando informações, né? Informação é poder e faz toda a diferença. Ter uma rede de apoio, mas aí a gente entra naquilo, né? Será que essa pessoa ela vai ter uma rede de apoio com quem contar? E quem é essa rede de apoio? Porque às vezes é uma rede de apoio que está inserida em um mesmo contexto, em um mesmo ambiente, vivendo as mesmas violências. E aí é normal, né? Exato. Fica normalizado. Exato. É assim, né? Você não vai arranjar ninguém, né? Tem homem é assim mesmo, né? A normalização ali, né, do comportamento do homem. Então, o que fazer, né, para identificar isso? Eu acho que estar atenta a si mesmo, sabe? Não é natural a gente estar infeliz o tempo todo em um relacionamento, né? Uma pessoa que maximiza a sua baixa estima, que foca sempre no seu copinho meio vazio, né? Não é isso que a gente espera dentro de uma relação, não deveria ser isso, né? Que a gente devia esperar. Então, estar atenta aos próprios sinais, aos sinais do corpo, né? Porque o corpo fala. Então, são mulheres ali que vivem com medo, né? Que elas trazem, né? A melhor coisa é quando ele não tá em casa, quando ele tá pro trabalho, né? As crianças ficam diferentes. Quando ele chega, a feição das crianças muda, né? As crianças, elas ficam quietinhas, elas não brincam, elas não fazem bagunça, elas ficam presas no quarto. Mais retraídas, né? Exato, né? Porque essa violência também, né, acaba repercutindo nas crianças. E a gente pode pensar, Maria Luísa, que o gaslighting ele se aplica apenas nas relações conjugais, nas relações amorosas, ou isso pode acontecer em outros contextos também? Com certeza em outros contextos, né? Então, é ali dentro das relações amorosas, que acaba sendo o foco, né, quando a gente vai discutir sobre isso. Mas em toda e qualquer relação de poder, né, que uma pessoa exerce sobre você. Então, um chefe no trabalho que é muito invalidante, que desconsidera os seus esforços, né, que diz que você não vai arranjar um emprego melhor, né? Então, isso existe muito no contexto do trabalho, existem muitos artigos que mostram isso pra gente, inclusive, trazendo relatos ali de experiência, porque, às vezes, é isso que a gente falou, né? Às vezes a gente precisa se identificar, né? Porque existe uma normalização também de que trabalho é assim mesmo, né? De que chefe é assim mesmo, né? É exigente, é autoritário, e, na verdade, não, né? Não devia ser assim, não deve ser assim. Então, isso também está presente nas relações parentais. Por exemplo, dentro de um núcleo familiar no qual a mulher sofre essa violência. As crianças também estão sofrendo essa violência, né? Então, uma relação ali de mãe e filho, de pai e filho, né? Que acaba modulando toda ali uma crença, uma percepção do que deve ser as relações interpessoais. E aí, né, aquilo que a gente vinha conversando, a probabilidade, né, dessa pessoa se relacionar com parceiros abusivos, partindo de um lar abusivo, é muito maior, né? É o que ela tem de referência, né? Perfeito, exatamente. Maria Luísa, muito obrigada pelas informações. Deixo o microfone à disposição, caso você queira fazer mais algum esclarecimento a respeito disso que a gente não tenha abordado. Eu acho que é muito importante a gente trazer um esclarecimento, mas também propor soluções,
né? Então, na medida em que você identificar esse problema, é importante que você busque ajuda, né? E como a gente falou que nem sempre a rede de apoio que está disponível é a mais adequada, é buscar a ajuda de profissionais, né? Que vão te acolher, que vão te instruir, que vão te orientar. E é óbvio que todo mundo está suscetível, né, a experimentar a violência, mas isso é muito maior em pessoas em condições de vulnerabilidade. E se a gente está falando em condições de vulnerabilidade, a gente também está falando de pessoas que não têm condições financeiras de iniciar um acompanhamento psicológico, né, de buscar um apoio, enfim. Mas hoje em dia, nas redes sociais, né, eu recebo muitas mensagens, né, e eu encaminho essas pessoas para os serviços devidos, né. Então, hoje, falando aqui em Cuiabá, a gente tem um espaço de acolhimento da mulher presente ali no HMC. Nós temos também essa mesma unidade na UPA Verdão, que está de portas abertas para mulheres cis, trans, né, irem lá buscar esse acolhimento, né, buscar essa orientação. Lá contam com equipe de psicologia, serviço social, psiquiatria, né, tem a parte ali da orientação jurídica também. Então, aqui, né, no nosso município de Cuiabá, essa é uma possibilidade para essas mulheres. E pensando para demais mulheres, né, de outras regiões, ir num serviço, né, numa unidade de saúde pública. E aí a gente entra em um grande problema que nem sempre, né, os profissionais eles estão preparados para lidar com essas demandas. Então a gente pensa ali, a gente acabou de passar por um período político, né, e essa é uma tarefa, né, das pessoas que estão nos representando, né, de olhar para isso e de buscar medidas que previnam, né, e que orientem essas mulheres, e não só que ajudem a apagar os incêndios que elas já estão experimentando. Muito obrigada. Eu que agradeço. Dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estimam que o número de casos novos de câncer de mama no Brasil para o triênio 2023 a 2025 seja de 73.610 registros, o que corresponde a um risco estimado de 66,54 novos casos a cada 100 mil mulheres. A gente sabe que o diagnóstico precoce é a ferramenta mais eficaz para alcançar a cura nesses casos. Mas será que o nosso sistema de saúde oferece condições para isso? Aproveitando o Outubro Rosa para essa discussão, recebo aqui no Papo com Ela o mastologista e cirurgião oncológico Luiz Fernando Correia Barros. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais esclarecimentos, aproveitar esse momento que é de maior discussão no que diz respeito ao câncer de mama, para quem está nos assistindo, né? Quando a gente pensa na taxa de cura dessa condição oncológica, a gente está conseguindo uma taxa alta ou ainda tem um difícil acesso a esse diagnóstico precoce para que essa evolução positiva aconteça? Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite, é um privilégio estar aqui falando sobre uma doença extremamente relevante que é o câncer de mama, né? Bom, você tocou num ponto muito importante, o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce é fundamental. Quando se diagnostica precocemente o câncer de mama, as chances de curas são da ordem de 95%, né? É muito alto. Quanto mais precoce é diagnosticado o câncer de mama, maior a chance de cura. No nosso país, infelizmente, nós ainda não identificamos uma curva de diminuição da taxa de mortalidade. E isso vem acontecendo nos países de primeiro mundo, principalmente os Estados Unidos e os maiores países da Europa. A diminuição da mortalidade do câncer de mama vem acontecendo nesse país. No Brasil, ainda a gente não tem essa curva, infelizmente. A mortalidade do câncer de mama no Brasil ainda a gente não conseguiu identificá-la. Quando a gente percebe esse atraso, nesse avanço da queda da curva de mortalidade, isso está mais ligado à população que ainda carece de esclarecimento, ou isso está mais ligado à estrutura que é oferecida, por exemplo, na rede pública de saúde? Porque boa parte da população não tem acesso a plano, né? Boa parte depende ainda do SUS. Qual que é a avaliação que o senhor faz nesse sentido? A gente não tem dados do país, do Brasil, o porquê ainda não diminuiu a mortalidade. Nos países de primeiro mundo, se sabe que a diminuição da mortalidade do câncer de mama se dá através do diagnóstico precoce e da implementação das melhores técnicas para o tratamento do câncer de mama. Dados do nosso país a gente não tem ainda.
Mas imagina-se que na contraponta, se lá isso acontece e aqui não está acontecendo, tem algum descompasso. Ainda né? Nós não temos dados relevantes o porquê da não diminuição da mortalidade do câncer de mama no Brasil. Me diz uma coisa, doutor. Muito se fala nesse período, principalmente, do autoexame das mamas, para que a gente procure ajuda médica se perceber alguma coisa fora do normal. O autoexame ele é eficaz? Ou ele já detecta uma situação que ela já está um pouco mais avançada? Excelente pergunta, né? O autoexame ele já foi mais valorizado, né? É importante a mulher conhecer a sua mama, é fundamental a mulher conhecer a sua mama, né? É válido realizar o autoexame? Sem sombra de dúvida. Aquelas mulheres que menstruam ainda, no 7º ao 10º dia pós-menstruação, fazer em frente ao espelho, elevar um dos braços e palpar a sua mama do braço do lado contralateral, as mamas e axilas. Isso é fundamental, para a mulher conhecer a sua mama e qualquer alteração ela identificar e procurar auxílio médico. Porém, quando a gente fala em mortalidade, a gente está falando assim, queda de mortalidade do câncer de mama, a gente está falando de diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce nós só obtemos com a realização da mamografia, né? A mamografia ela deve ser realizada anualmente a partir dos 40 anos de idade até 74 anos de idade. Depois de 74 anos de idade, se a mulher tiver uma expectativa de vida de pelo menos 7 anos, ela deve realizar a mamografia. Mulheres que têm expectativa de menos de 7 anos, só acompanhamento clínico, né? Com isso, os estudos mostraram, aí a gente pode falar, estudos científicos mostraram que há diminuição de 28 a 30% da mortalidade do câncer de mama nas pacientes que realizam a mamografia rotineiramente. O autoexame diminui mortalidade? Não. O autoexame não diminui a mortalidade do câncer de mama, ele diagnostica as alterações presentes na mama da paciente, mas ele não é um exame que deve ser realizado de forma de rastreamento para aquelas pacientes que não apresentam qualquer sintomas. A diferença entre a mamografia, que o senhor está dizendo para a gente que é o exame mais indicado, para o ultrassom da mama. O ultrassom ele não é capaz de detectar da forma que a mamografia detecta? Excelente pergunta, né? A mamografia, ela identifica alterações extremamente pequenas, como microcalcificações, assimetrias focais, coisa que o ultrassom não consegue ver. Então é indicado fazer a mamografia nas pacientes de baixo risco a partir dos 40 anos de idade. E nas pacientes de alto risco, que tem história familiar, mutação de gene de alta penetrância, pode fazer até mamografia mais precoce, com 30 anos, associada à ressonância. E quando que a gente faz a complementação com o ultrassom? Quando a gente identifica alguma alteração na mamografia que não é muito bem vista, porque a mama é muito densa, a mama pode ser branca, muito branca, e as alterações na mamografia são branco, então não dá o contraste, a gente pede ultrassom para complementar a mamografia, principalmente nas alterações não francamente identificadas na mamografia e nas mamas das pacientes jovens, que são bastante pouco lipossubstituídas, são mamas muito densas ainda. E o ultrassom é o método melhor que a mamografia para avaliar nódulo na mama. Na sua forma geral, ele avalia nódulo melhor na mama e os linfonodos da axila, que é o sítio principal de metástase do câncer de mama, são linfonodos, são ínguas que crescem debaixo do braço, eles também são melhor avaliados através do ultrassom. Doutor, o senhor falou sobre essa mutação genética, me corrija se eu estiver equivocada. E a gente já viu alguns casos extremos, como de algumas atrizes fazendo a remoção total das mamas para não correr o risco de ter ou de desenvolver o câncer em função da presença desse gene. Fala um pouco pra gente disso. Essa medida é uma medida que se mostra eficaz? Existem outras formas não tão invasivas de também se precaver nesse caso da presença do gene? Excelente pergunta e muito atual, né? Hoje saiu um paper, um trabalho do Colégio Americano de Cirurgiões junto à Sociedade Americana de Cirurgia de Oncologia Clínica, que recomenda, de uma forma geral, fazer testagem genética em toda paciente com câncer de mama abaixo de 65 anos, para ver se esse câncer é de origem hereditária ou não. 5 a 10% dos casos de câncer de mama são de origem hereditária, né? E algumas dessas alterações estão associadas a genes de alta penetrância para desenvolver o câncer de mama. O que é gene de alta penetrância? Se a mulher tiver uma mutação genética nesse gene, a chance dela ser câncer de mama é muito grande. Por exemplo, os genes mais importantes são os genes BRCA, o BRCA1 e o BRCA2. A gente diz, né, o termo americano lifetime risk, o risco durante a vida de uma mulher que tem uma mutação genética no gene de alta penetrância
BRCA, em torno de 50%, 70% de chance dela ter câncer durante a sua vida, né? Então isso é muito, muito grave. Então a gente adota condutas nessa mulher para reduzir a chance dela ter câncer de mama. E qual é a melhor conduta nesse momento? Fazer a mastectomia bilateral, chamada mastectomia redutora de risco. Ela diminui em 95% a chance da mulher com esse gene BRCA de alta penetrância mutado de desenvolver o câncer de mama. E diminui a mortalidade das mulheres que têm essa mutação genética e é submetida à cirurgia. Nessa remoção total das mamas, por exemplo, se essa mulher ainda não foi mãe, ela se vê inviabilizada de amamentar? Infelizmente, sim, né? Quando é realizada a adenectomia mamária, nas mulheres que não têm câncer, mas têm essa mutação de alta penetrância, seja através do gene BRCA1, BRCA2, PALB2, TP53, é realizada, quanto mais precoce, quanto mais cedo na vida da mulher for realizada a cirurgia, maior o benefício. A gente não pode diagnosticar uma mutação genética dessa numa mulher de 30 anos e de uma mulher de 70, são condutas diferentes. A mulher de 30 anos vai se beneficiar mais da cirurgia do que a mulher de 70. Porém, como toda cirurgia, existem seus efeitos colaterais. E um desses efeitos colaterais é a mulher deixar de poder amamentar, né? E doutor, o senhor falou pra gente sobre essa ser uma medida eficaz. E qual que é o protocolo para a reconstrução dessa mama? Ele já é imediato? Ele já acontece ao passo que essa mama é retirada? Uma prótese já é inserida naquele local? Assim, é perfeito, né? A minha vida é isso, a reconstrução mamária no câncer de mama, né? Eu particularmente sou especialista em reconstrução mamária, então toda vez que a gente hoje fizer uma cirurgia de mastectomia, seja ela mastectomia, que a gente tem vários tipos de mastectomias, né? A gente tem as mastectomias radicais, que tiram pele, glândula mamária, as mastectomias menos radicais, que preservam pele, tiram areola, mamilo, e as mastectomias menos radicais ainda, que preservam pele e mamilo. Sempre que possível, na mastectomia hoje, é fundamental a realização da reconstrução mamária no mesmo momento, né? Você perguntou do sistema público, por exemplo, nós no Hospital de Câncer, nós temos essa formação, nós temos vários profissionais que fazem a reconstrução mamária no mesmo momento da cirurgia nas pacientes submetidas à mastectomia. Isso é o que deve ser feito nos dias atuais, a reconstrução mamária. Agora, a gente tem que individualizar cada caso, né? A gente não pode sair reconstruindo todas as mamas e todas as mulheres que têm câncer de mama. Até porque a maioria das pacientes que têm câncer de mama vão ser submetidas a cirurgias conservadoras, ou seja, cirurgias que conservam a sua mama. A mastectomia, dados da literatura ainda americana, nós não temos dados nossos, mas em torno de 25% a 25% vão ser submetidas à mastectomia, e a grande maioria é cirurgias que conservem a sua mama. Sempre que possível, a cirurgia conservadora deve ser realizada, porque ela traz menos, é uma cirurgia menor, que tem o mesmo resultado da mastectomia quando associada à radioterapia, mas em algumas situações, quando o tumor é muito grande, quando a mama é pequena, quando o tumor é em vários focos da mama, está indicada a mastectomia. E aí sim, a mastectomia deve ser reconstruída no mesmo momento. Aí a pergunta sua, Vove, prótese? Na grande maioria das vezes, sim, prótese é a melhor opção. Mas nós temos os tecidos autólogos, que não podem deixar de ser falados. Tecidos da parte das costas, tecido do reto abdominal, do músculo reto abdominal, também pode reconstruir essa neomama ressecada devido ao câncer de mama. Seria tipo um enxerto? Não é um enxerto. O enxerto, a gente tira de um lugar e coloca no outro. Na maioria das vezes, esses retalhos são pediculados através de um pedículo vascular, que eles são rodados. Eles fazem uma rotação para a parede torácica para construir a neomama. Agora, existe algumas pessoas aqui do Brasil, nós no Hospital do Câncer fazemos também, e principalmente no sul, no Dr. Beazuz do Rio Grande do Sul, ele tem alguns casos de reconstrução mamária completa com tecido lipo-enxertado, né? Isso não é a nossa rotina, é exceção, principalmente em hospital escola, né? Na grande maioria das vezes nós usamos ou prótese mamária ou um retalho miocutâneo. Doutor, o senhor disse pra gente que 10% dos casos são genéticos. E os outros 90%? O que é que ocasionam ou colaboram nesse contexto do câncer de mama? Então, 90% dos casos de câncer de mama são de origem esporádica, né? A gente não tem uma causa definida, é aquela situação que causou o câncer de mama. A gente não consegue, nesses 90%, pontuar. Diferente da mutação genética. Aquela paciente que tem mutação genética
e aí ela desenvolveu câncer de mama, provavelmente o câncer foi desenvolvido por aquela mutação. Nessas 90% de pacientes que o câncer é esporádico, a gente não consegue identificar a causa específica. Só que a gente consegue avaliar o risco maior de uma mulher ter um câncer de mama. Quando uma mulher tem um câncer de mama? Quando ela tem uma história familiar importante de câncer de mama, quando ela nunca amamentou. A amamentação, a mama da mulher é completamente definida e madura na amamentação. Mulher que não amamenta tem um risco maior de câncer de mama. Mulheres obesas que não praticam atividade física, mulheres que fazem uso de terapia de reposição hormonal por longos períodos, mulheres que fazem ingestão de bebida alcoólica em excesso, aumentam a chance de câncer de mama. Mulheres que têm um MENARC muito grande, ou seja, o período entre a menarca e a menopausa, a primeira menstruação e a última menstruação longo, é um maior estímulo hormonal. E esse maior estímulo hormonal aumenta a chance de câncer de mama. Então, nós temos que combater o câncer de mama em duas frentes. A prevenção primária, que é adotar fatores que diminuam o aparecimento do câncer de mama, como manter o peso adequado, praticar atividade física, ter filhos numa idade ideal, que eu falo idade ideal abaixo dos 35 anos de idade, não fumar, não ingerir bebida alcoólica em excesso, né? Não tomar indiscriminadamente reposição hormonal, sem acompanhamento médico, e a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce do câncer de mama, realizado através da mamografia. Queria que o senhor deixasse uma mensagem final, aproveitar que a gente está encerrando essa nossa conversa. Olha, gostaria de agradecer muito o convite para essa nossa conversa, falar aqui para vocês os últimos dados do Instituto Nacional do Câncer, vinculado ao Ministério da Saúde, dados oficiais, esses são dados oficiais, que teremos em 2024 74 mil novos casos de câncer de mama no nosso país. É um número extremamente alarmante, extremamente grave. No nosso estado são esperados 1.040 casos. Então, é necessário a realização da mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama. O diagnóstico precoce traduz maior chance de cura e menor agressividade no tratamento. É necessário que as mulheres pratiquem atividade física, diminuam o etilismo, parem de fumar, mantenham o peso adequado e é fundamental procurar assistência médica, né? Você com 40 anos ou mais deve procurar o posto de saúde perto da sua casa, a policlínica, realizar a sua mamografia e mostrar para o seu médico, né? Como sociedade, temos que fazer esse papel para diminuir a mortalidade do câncer de mama, para que essa curva de mortalidade venha decrescer, como está acontecendo nos países do primeiro mundo, do nosso mundo. Como forma de promover a inclusão social através da atividade física, o projeto Pedal Além da Visão reúne pessoas com deficiência visual para percorrerem trajetos de longa e curta duração em bicicletas adaptadas. O esporte tem se mostrado uma poderosa ferramenta de inclusão social e o projeto Pedal Além da Visão é um exemplo disso. Voltado principalmente para as pessoas com deficiência visual, o projeto promove a saúde, demonstra solidariedade através dos guias voluntários e traz alegria às pessoas. Entrei já uns 2 a 3 meses depois que surgiu o projeto Pedal Além da Visão. E esse projeto é assim, muito importante na vida das pessoas, principalmente na vida das pessoas com deficiência visual. Porque tem muitas pessoas com deficiência visual que nunca teve a oportunidade de andar numa bike. E isso nos dá uma oportunidade. Eu mesmo, eu enxergava, então eu tive a oportunidade de estar andando para lá e para cá com a bike, entendeu? Então por isso que eu falo, o projeto Pedal Além da Visão é esporte, é lazer, é saúde, é tudo na vida das pessoas. Apesar de sua importância, o projeto é independente e sem fins lucrativos, sendo mantido exclusivamente por voluntários e pelo apoio de pessoas e instituições que o patrocinam. Essa união garante que o Pedal Além da Visão continue a proporcionar momento de inclusão e bem-estar para a comunidade. A gente do projeto Pedal Além da Visão precisa muito assim, de guia para estar contribuindo, ajudando nós no nosso dia a dia, entendeu? Tá fazendo a nossa trajetória para lá e para cá no dia que vai surgindo o pedal,
Então é isso que são os nossos desafios também. Nós contamos muito com a ajuda dos patrocinadores. O pedal proporciona ótimas experiências para os guiados, trazendo alegria e boas vibrações ao permitir que eles sintam a liberdade do movimento. O projeto, para mim, é de grande valia. Começou em 2019, com uma bike, né? Eu lembro que a gente tinha que esperar dar uma volta, cada vez era vez de um no parque, né? E com a demanda, com a necessidade, nós fomos ampliando, né, nosso número de bike. Então, para mim, não só pedalar, e sim sentir aquela sensação de liberdade. Além da gente pedalar, traz alegria. É muito gratificante de você pedalar e não pedalar, e ter essas pessoas que vêm somar com a gente e sendo guia por amor. Independentemente da idade, qualquer pessoa pode se juntar, pedalar com o grupo e ajudar a fortalecer esse amor pelo esporte que existe entre o grupo. E podem estar entrando em contato pelo Instagram, falando com nós no direct. E aí só mandar uma mensagem, nós retorna. Que no caso o pedal sai do CPA3, a casa da professora Natália, toda terça e quinta-feira. Quem quiser comparecer ou aprender, ter uma experiência, né, com nós, com eles também, é só aparecer lá. A partir das 7 nós sai. O historiador José Tenuta, através de suas obras, joga luz sobre uma Cuiabá que por vezes escapa dos livros de história. A essência da cidade, as transformações pelas quais ela passou ao longo do tempo, são retratadas pelo escritor. A literatura cuiabana ajuda a preservar personagens importantes da cultura de Cuiabá ao longo de seus 300 anos, segundo o escritor e jornalista José Augusto Tenuta. Nascido no Cochipó da Ponte, José viveu grande parte de sua vida na Rua Engenheiro Ricardo Franco, uma das primeiras ruas da capital, também chamada de Rua do Meio pelos antigos cuiabanos. Eu fui privilegiado, né? Porque eu nasci em casa, no Cochipó da Ponte, que era o bairro mais icônico de Cuiabá na época. E com 7 anos mudei aqui para o Centro Histórico, de morar na Rua do Meio. E mais tarde, lá pelos 16, 17 anos, mudei para a Rua do Mundel, que é onde é hoje, é Rua General Melo, ali naquela que começa na Santa Casa. Então eu costumo dizer o seguinte: eu nasci no Cochipó da Ponte, me criei na Rua do Meio e virei gente na Rua do Mundel. Então a minha relação com o folclore, com a história, com a cultura de Cuiabá é muito grande. Começou lá no Cochipó da Ponte. Motivado pela falta de registro histórico sobre os cuiabanos de antigamente, José se dedicou às pesquisas que renderam um livro chamado Cuiabá de Chapa de Cruz, Pode Deixar, é só uma mexidinha no baú da nossa história, que foi lançado em 2015. Nossos historiadores tradicionais, eles sempre registraram os mesmos personagens, registravam sempre os mesmos fatos, os mesmos casos folclóricos. Mas existiam outros personagens tão importantes quanto aqueles por eles registrados. E eu tomei a iniciativa, falei, olha, se um dia, quando todos nós falecermos, eles também vão falecer, porque não vão ter registro. Como eu morei aqui no Centro Histórico, eu conheci muito deles pessoalmente, entendeu? E aí eu comecei a fazer um levantamento desse pessoal, gastei uns 3 anos indo procurar parentes para pegar informação de algum detalhe, pegar foto. E desse trabalho originou um livro, Cuiabá da Chapa e da Cruz. Então eu quis deixar como legado o registro desses personagens que também fizeram parte da história do folclore do Centro Histórico de Cuiabá. Na obra, José resgatou a história de vários personagens importantes durante sua infância na capital. O personagem interessante era chamava Mexidinha. Esse Mexidinha, ele habitava aqui o centro da cidade, tá entendendo? E depois eu fiquei sabendo que ele morava na casa da família Praieiro. A mãe dele trabalhava lá na casa da família Praieiro, entendeu? Eu, se soubesse disso antes, eu tinha conseguido uma foto dele, entendeu? O Mexidinha, ele andava com a calça de costa bem alto
e bem atochadinha, entendeu? E com leque o tempo todo se abanando. E parava nas lojas de disco que em Cuiabá, os caras colocavam um som para atrair a atenção do pessoal e ele ficava dançando, tá entendendo? O tempo todo dançando, e a gurizada adorava, né? E de vez em quando a turma gritava mexidinha e ele dava uma reboladinha. Para a gurizada era um êxtase, tá entendendo? O Halloween está se aproximando e com ele surge a oportunidade de explorar novas tendências de maquiagens que vão desde o estilo assustador até o mais elegante e sofisticado. É exatamente isso que Fran Rodrigues vem fazendo há 10 anos, criando diversas maquiagens impactantes e assustadoras para transformar seus clientes em verdadeiras obras de artes. Eu comecei a maquiar, vai fazer 10 anos. Então, na época, eu comecei com maquiagem social, né? De festa, noiva, tudo. E aí, quando foi surgindo essas datas, o meu primeiro cliente foi um rapaz. Aí ele perguntou, você não faz maquiagem Halloween? Eu falei, olha, eu nunca fiz, mas eu posso tentar. E aí eu comecei a ver alguns tutoriais e a minha primeira maquiagem foi uma caveira. E aí deu tudo certo. Aí depois que eu fiz nele, os amigos também viram, as namoradas. Aí eu comecei a fazer no pessoal. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais desse tipo de maquiagem também, né? Pra gente fazer nessa época. É bem legal também. Diferente, né? Não é todo mundo que faz. E aí eu gosto bastante. Eu já fiz caveira, aranha, estilhaço, né? Que fala o rosto quebrado. Já fiz palhaço, já fiz... Ixi, minha gente, um monte de maquiagem já. Para criar uma maquiagem excepcional para esta época do ano, o segredo está nos detalhes. Focar em acabamentos preciosos e combinar a maquiagem com os acessórios certos é o que realmente faz toda a diferença, tornando o visual ainda mais impactante e autêntico. Impressione os detalhes da maquiagem, porque assim, a luz, sombra, quanto mais realista a maquiagem, melhor assim, a impressão que as pessoas têm, assim, né? Aquele medo que transmite o personagem, o realismo, né? Então assim, quando a gente vai fazer a maquiagem para um Halloween, os detalhes são o que conta. Cada detalhe, assim, se for um corte, o sangue, a profundidade, se for uma maquiagem com sombra, a luz e a sombra, sabe? Isso aí é que o pessoal gosta muito, os detalhes. E os acessórios também ajudam bastante. E para quem quer aproveitar a festa sem recorrer a maquiagens pesadas e assustadoras, também há opções mais leves e delicadas, inspiradas em personagens que trazem a essência do Halloween de forma suave, sem deixar de lado o clima festivo. Eu focaria só em pequenos detalhes. E um cortezinho superficial, que aí a pessoa consegue usar uma sombra bonita, focar na boca, um degradê na boca, fazer com um contorno de lápis preto, depois vir com vermelho, porque assim você remete o Halloween, só que você ainda tá chique, porque tem gente que não gosta muito, né, do sangue. E lembrando também que não precisa ser só sangue ou coisa de terror, você pode usar um personagem também, pode usar personagem de desenho, de cosplay, algum personagem de filme, de novela, então é mais aberto, porque às vezes o pessoal fica achando que é mais assim, coisa de terror, e não necessariamente, é só para você divertir e sair como personagem que você mais gosta. E como em todo Halloween, as bruxas nunca podem faltar. Elas são as personagens mais icônicas, assustadoras e favoritas entre os amantes da festa, além de serem uma opção prática e rápida de se fazer para quem busca um visual marcante. A mais tradicional que o pessoal usa e abusa e que fica diferente só em você colocar uma lente e dá todo um charme é bruxa. Se você fizer uma maquiagem de bruxa, colocar uma lente bem azul ou branca, fazer um olho preto assim com o pincel, você pode pegar o pincel, misturar na sombra e fazer já uma marcação embaixo dos olhos, que é mostrando aquela veia, pele pálida assim. Essa impacta bastante e fica bonito. Um chapelão, né, assim, uma roupa preta, porque aí é básico, você consegue fazer uma maquiagem perfeita, linda, com poucos produtos e acessórios
E ela impacta bastante. Essa aí é número 1 das fantasias. Chegou a nossa hora da poesia e hoje o papo conta com a participação do imortal Aguinaldo Rodrigues da Silva, ele que é ocupante da cadeira 10 na Academia Mato Grossense de Letras. O poema escolhido foi As Lavadeiras, do poeta Natalino Ferreira Mendes, natural de Cáceres. As lavadeiras. Cedinho levantam-se as lavadeiras da minha infância. Preparam o quebra-torto das roupas a lavar, fazem trouxas, munem-se de sabão, anil e porrete, tudo posto na bacia. Alviçareiras seguem para o rio as lavadeiras. Lá dividem-se em setores no porto preferido: Furadinho, Malheiros, Fonseca, Dom Tomás e Carne Seca. Formam-se bloquinhos de comadres, acocoradas na praia atrativa, água na cintura. Começam a faina cansativa. Às vezes a frieza da água que mansamente passa precisa ser quebrada com um gole de cachaça. O almocinho tem-no já preparado ou é feito ali mesmo na praia. Do sol quente se defendem com panos na cabeça e a canseira se ameniza com animada conversa que começa sem tardança sobre assuntos variados do dia a dia caseiro da rua, da vizinhança. Banheira na cabeça de manhã cedo, as lavadeiras seguem para a lida. À tarde, com o sol se pondo, amolecida, regressam às suas moradas, com as roupas já lavadas. Caminham eretas com a bacia equilibrada na cabeça. Vêm contentes, calculando o resultado do trabalho do dia. Na tela da minha infância, passam elas uma a uma, representantes que são de humilde profissão que passou com os anos da minha vida. Fez-se presente, sedimentou-se na cultura da nossa gente. Ao rio vão de manhã, do rio voltam à tarde. Embora numerosas, fundem-se todas na distância do tempo, na lavadeira Nha Luzia, que diariamente passava, devagar, pela frente do meu lar. Figura de mulher esguia, com a bacia de roupa na cabeça. Assim o monumento que eu ergueria com saudade no Fonseca ou no Furadinho, lembrando com carinho as lavadeiras da cidade. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até este momento e é sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero muito te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo. Conta pra mim, o que você gostaria de assistir aqui no programa? Você pode fazer contato pelas nossas redes sociais ou também por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. Tenha um excelente fim de semana, sexta que vem a gente está de volta e eu quero muito poder contar mais uma vez com a sua companhia. Um beijo e até lá!